A fórmula de uma distância entre o ponto e a reta, a gente vai colocar aqui, olha. D de distância é igual ao módulo. Vocês lembram do módulo, né? Que é um valor absoluto. E como é uma distância, tem que ser um valor absoluto. Vai ser de AX0 ou XO, né? Vai ser o ponto que a gente vai escolher para ser essa distância. Para o ponto que vai ser que vai estar uma distância da reta, desculpa, mais BY0, que também vai ser o y desse nosso ponto, que vai estar a certa distância da reta, mais C, tudo isso dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E aqui a gente fecha o nosso módulo. Mas João, o que são esse A, esse B e esse C? Bora lembrar o seguinte, olha. A gente tem duas formas de colocar a reta, né? A gente geralmente coloca assim a reta y é igual a x mais b, né? Ou a gente coloca da seguinte forma: ax mais by mais c é igual a 0. Isso daqui é exatamente esse A, B e C que é proposto nessa fórmula aqui, tá bom? Então, por quê? Porque essa daqui, lembrem, é a equação reduzida e essa daqui é a geral. A gente vai estar trabalhando com a geral, tá bom? Então, eu peguei alguns exemplos aqui para estar fazendo junto com vocês. Vamos dizer que existe uma reta. Essa reta R, ela tem a seguinte lei de formação. Equação e lei de formação são basicamente a mesma coisa, tá? Para ficar mais fácil, eu já coloquei ela aqui na forma da equação geral, que seria, olha, 4x mais 6y mais 2 igual a 0. Essa é a reta R. Nós temos um ponto, que é o ponto A, que esse ponto está em 3 e menos 6. Tá bom? Aí ele pergunta qual é a distância desse ponto A para essa reta R. Aí a gente vai estar fazendo aqui, olha, a distância é igual essa formulazinha aqui. Vamos estar colocando os valores nela, tá? Primeiro o módulo AX. Vamos pensar o que é o AX. Lembrando que o A é esse aqui, né? Então vai ser, olha, 4 vezes. Percebe que o A está multiplicando esse x0 aqui. Esse x0 é justamente, olha, o x do nosso ponto, lembra? Então aqui, ó, 4 vezes 3 mais nosso B. Nosso B, olha, é 6 vezes nosso y0, olha, menos 6 vezes menos 6 mais nosso C. Nosso C é 2. Aqui, 2. Tudo isso aqui dividido por a raiz quadrada de A ao quadrado, né? 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 6 ao quadrado. Fecha o módulo. Vamos fazer os cálculos aqui. 4 vezes 3, olha, continua o módulo. 4 vezes 3, 12. Mais 6 vezes menos 6. Isso dá menos 36. Vamos colocar aqui, menos 36. Mais 2. Dividido
por raiz de 4 ao quadrado, 16, mais 6 ao quadrado, 36. Fecha o módulo. 12. Com mais menos 36. Lembrando que mais com menos aqui dá menos, né? Então vai ser 12 menos 36. Isso daqui me dá, olha, menos 24. Mais 2. Que aí eu já posso colocar automaticamente, né? Como sendo 22. Qual conta direto? Qual conta direto? Aqui, olha. Tá, menos 22. Não esquecendo de colocar o módulo, tá bom? 36 com 16. A gente vai ter aqui a raiz de 52. Certo? Aqui, vamos lembrar o seguinte, olha. Isso aqui é um módulo. Nós queremos o valor absoluto. Então, um valor negativo dividido por um valor que aqui embaixo é positivo, o que a gente vai ter? Um valor negativo. Como isso aqui é um módulo, vamos colocar aqui embaixo, olha. O módulo vai transformar tudo em valor absoluto. A gente tem que colocar tudo como positivo. Então vai ser, olha, 22 dividido pela raiz de 52. A raiz de 52. Como é que a gente pode estar melhorando isso aqui? Vai ser 22 dividido... Vê se vocês concordam comigo, que isso daqui é também 2 vezes 36. Quer dizer, 2 vezes 26, né? Que aí a gente vai estar também fatorando de novo em raiz de 2 vezes 13, certo? Aí vamos colocar aqui 22 dividido por 2 vezes 2 é 4. A gente vai estar, olha, 4 vezes 13. Porque 13 é um número primo. Ele não vai poder sair daqui. Então, olha, a gente vai ter que... Vai ser 22 sobre 2 raízes de 13. Tá? Esse 4 pode sair daqui, mas esse 13 continua. Certo? Ah, para dar logo o resultado. Entendi. Bem, essa vai ser a distância final. A gente pode estar racionalizando, mas a ideia é que você já chegou no valor final, que é 22 dividido pelo 2 raiz de 13. Essa é a distância. Aí, eu fiz no material que eu mandei para vocês, fiz aqui uma questão um pouco mais estilo Enem. Vou colocar aqui na tela para vocês, tá? Eu posso apagar ou tem alguém copiando? Ah, tudo bem. Não vou estar apagando a parte de cima, tá? Para sempre estar lembrando pra gente. Tá. Vou colocar aqui do lado a questão. A questão fala o seguinte: uma empreendedora chamada Regina deseja abrir seu pet shop, mas tem pontos comerciais limitados. Eles estão nos pontos comerciais localizados em A, 3 e 2, aqui olha, B, 5 e 4, C, menos 3 e 4, e D, menos 2 e 1. Porém, ao fazer uma pesquisa, Regina notou que as lojas que estão mais próximas à avenida têm maior renda. Na mesma pesquisa, Regina encontrou que a avenida mais próxima desses pontos comerciais era a Avenida Michael Nielsen, que é formada pela equação 3x menos 4y mais 4 igual a 0.
Sabendo disso, qual seria o melhor local para Regina montar sua loja? Bem fácil, né? Vamos fazer aqui, olha, a distância. Aqui, olha, vamos colocar do ponto A até a reta R. A gente vamos chamar de R, tá? Diga. Aqui tá bom. Só um minuto. Tá melhor? Nada. Bem, vamos fazer, olha, a distância do ponto A até a reta R. Basicamente, o que a questão está dizendo pra gente, aquele que tiver a menor distância vai ser a alternativa correta, né? Será A, B, C ou D. Vamos lá. A distância de A até R. Lembrando, olha, a reta, vamos colocar aqui ela. 3x menos 4y mais 4 é igual a 0. Olha, nosso A, nosso B, inclui esse menos aqui, nosso C. Como a gente está falando do ponto A, olha aqui, o nosso x0 seria 3 e o nosso y0 seria 2, tá? Então, vamos lá. 3 vezes 3, que é o nosso A, vezes o nosso x0, mais o nosso B vezes o nosso y0, olha. Mas o nosso B, ele é, ó, menos 4 vezes 2 mais o nosso C, que é 4. Tudo isso dividido pelo nosso A, que é 3 ao quadrado, mais o nosso B ao quadrado, que é menos 4 ao quadrado. E fecha o nosso módulo. 3 vezes 3, lembrando o módulo, 9, mais menos 4 vezes 2 é menos 8. Esse mais com esse menos, menos 8. Mais 4. Dividido por, olha, 3 ao quadrado, isso aqui, ó, 3 ao quadrado, 9, mais menos 4 ao quadrado, 16. Lembrando que vai ficar positivo, né? Mais 16. Pronto. Agora, só a gente resolver. 9 com menos 8, 1 com mais 4. Aqui em cima, olha, a gente vai ter 5. Dividido por 9 com 16, 25. A raiz de 25 não é mais ou menos 5? Aí, olha, fecha o nosso módulo. Valendo lembrar, olha, é um módulo. A gente quer o valor absoluto, tá bom? Então, como a gente quer o valor absoluto daqui desse resultado, a gente vai ter que tratar todo mundo como positivo. Então, olha, vai ser 5 dividido por 5. Esse menos não vai estar valendo pra gente. E o resultado da distância é exatamente 1. Então, olha, a distância do ponto A até a reta R, que seria essa rua, né, essa avenida, é 1. A gente pode estar falando do B, do C e do D. Mas eu vou mostrar um negócio para vocês bem legal para a gente estar visualizando o que é isso num plano cartesiano real. Deixa eu estar puxando aqui para vocês. Vocês conseguem ver aí?
Então, olha, eu já coloquei aqui os pontos. Olha, vocês podem ver que esse é o ponto A. Aqui, olha, vou até puxar aqui o coisa do GeoGebra. A gente chama isso aqui de GeoGebra, esse plot. A gente chama de plot, né, para plotar o gráfico, para desenhar o gráfico. Coloquei aqui a nossa reta. Tá vendo aqui, olha? Coloquei aqui o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Tá? Ele tem uma ferramenta aqui que diz, olha, a distância em comprimento. Aí eu peguei aqui, coloquei o ponto C e cliquei na reta. Aí ele vai fazer a menor distância para poder achar. Aqui o ponto A que a gente acabou de contabilizar, olha. Vê só. Quanto é que deu a distância de A até R? Não deu 1. Exatamente, o nosso cálculo então deu certo, né? Aqui a gente já tem, olha, de C a R 4,2, de D até R 1,2 e de B 0,6. A gente vai estar vendo então que B, olha, é o que vai ter menor distância até a reta R. Então a Regina, ela vai ter que comprar a loja, vai ter que alugar a loja, não sei o que ela vai fazer, ali naquele ponto B, que seria o maior lucro para ela, certo? Aí agora vamos estar fazendo outra aqui que eu separei para vocês. Diga. Não. Olha, eu coloquei aqui uma que vocês podem achar. Na verdade eu coloquei no exercício que eu vou passar para vocês. Então, ele pode estar dando só a equação e pedir a distância. Ele pode estar dando a equação e a distância e pedir o ponto. Entendeu? Ele pode estar fazendo isso de várias formas. Então, olha. Infelizmente não estou conseguindo apagar isso aqui. Não sei qual é o problema. Deixa aí. De qualquer jeito eu coloco outra coisa em cima. Vamos estar vendo aqui, olha. Esse ponto aqui, A, é igual, olha, a menos 2 e 3. Só para deixar bem fixo na nossa cabeça como é que faz a distância de um ponto, tá? E a nossa nova reta aqui, olha, é igual a 4x mais 3y menos 2 é igual a 0. Aí ele pede a distância desse ponto até essa reta. Só isso daqui, vamos fazer rápido para a gente ir pro último exemplo, que é um pouco mais difícil, um pouco mais diferente, olha. Lá, a distância é, pela fórmula, rapidão, nosso A, 4, vezes o nosso X, menos 2, mais nosso B, 3, vezes nosso Y, também 3, aqui menos 2, dividido pela raiz de A e B ao quadrado, né? 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Super simples. Vamos lá. 4 vezes menos 2, menos 8. 3 vezes 3, mais 9. Menos 2. Dividido por 16, mais 9, né? De novo. Que é a raiz de 25. Não esquecendo aqui do módulo, tá? Olha, aqui, menos 8 com 9 vai sobrar 1. Menos 2 vai ser menos 1. Dividido por mais ou menos 5. Aqui, olha, nosso módulo. Para dizer que esses dois aqui vão precisar tá assim, para ser um valor absoluto. Vai ser, olha, 1 sobre 5.
ser 1/5 essa distância. 1/5 unidades de área, que a gente não sabe qual é essa unidade que ele está trabalhando. Tá bom? Agora vamos para o nosso último exemplo, que ele é um pouco mais dificinho. Vamos lá. A gente tem um ponto P, que é 1 e y, que a gente não sabe qual é. A gente tem a equação, que é x mais y igual a 0. E ele dá a distância pra gente. Nossa distância é igual, olha, raiz de 2 sobre 2. Aí ele pergunta, qual é esse ponto aqui completo? Qual é o y desse ponto? Aí agora a gente vai ter que fazer um pouco diferente. A gente já tem a distância, que vai ser, olha, vamos substituir aqui, olha. Vai ser raiz de 2 sobre 2 é igual ao módulo de A1 vezes o nosso x, que também é 1, mais o nosso B, que é 1, vezes o nosso y, que a gente não sabe, mais o nosso C, que aqui não tem nada, né? Então, 0. Tudo isso dividido pela raiz de A ao quadrado, que a gente já vai colocar aqui, olha, 1 ao quadrado, mais o B ao quadrado, que também é 1. Não esquecendo do nosso módulo. Raiz de 2 dividido por 2 é igual 1 vezes 1, 1, vamos colocar o módulo aqui, mais y, tudo isso dividido, olha, por raiz de 2, certo? Vamos passar essa raiz de 2 aqui, olha, que está dividindo, para lá multiplicando. A gente vai ter o seguinte, vai ser raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2 é igual ao módulo de 1 mais y. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, dividido por 2, que é igual ao módulo de 1 mais y. Isso aqui dá 1, né? Então a gente vai ter, olha, bem aqui, 1 é igual ao módulo de 1 mais y. Vocês lembram de como funciona módulo? Para a gente poder estar resolvendo? Não? Tá. O módulo é o seguinte. Vamos colocar aqui de um modo bem simples para vocês entenderem. Aqui nesse cantinho, aqui nesse quadrado que eu vou criar, tá? Não tá muito quadrado, mas vamos lá. O módulo de y vai ser y. E o módulo de menos y também vai ser y. Então o que está aqui dentro pode ser negativo. Entendeu? Ele tem duas possibilidades do que ele pode estar aqui dentro. Então o resultado para fazer a volta, ele tem duas opções. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu quero dizer. Tá bom, eu posso sim, Maria. Então, o que eu quero dizer com isso aqui, olha? Que esse daqui, esse ponto y, ele vai poder ter duas possibilidades por causa do módulo. Você vai ver que y vai poder ser aqui, olha, se a gente colocar 1 é igual, olha, aí tudo dentro desse módulo a gente pode colocar como negativo, que vai ser, olha, menos 1 menos y.
E nesse outro canto aqui, a gente coloca tudo como positivo. Vai ser, olha, 1 mais y. Por causa da propriedade do próprio módulo. Então, olha, aqui a gente vai ter que esse menos 1 vai passar para cá somando. Então, a gente vai ter que o nosso y vai acabar dando menos 2. Já nesse outro lado aqui, a gente vai ter que o nosso y vai dar 0. Então, esse nosso y aqui, o nosso ponto que está a uma distância raiz de 2 sobre 2, aqui, ele pode ser dois locais que estão a uma distância 2 raiz de 2 e tem x como o ponto. 1 como ponto em x, né? Esse ponto pode ser, olha, um ponto A, que tem 1 e menos 2, ou pode ser um ponto B, que tem 1 e 0. Os dois pontos, se você calcular a distância, os dois pontos vão dar justamente raiz de 2 sobre 2, que é a distância que ele dá pra gente. Tá bom? Se vocês quiserem, porque módulo realmente é uma coisa um pouquinho mais complicadinha, tem que ter uma análise todinha só modular, né? Pra vocês estarem entendendo, que eu sei que é uma parte não muito fácil. Nem que seja, na verdade, difícil, mas tem que dar aquela relembrada. Se vocês quiserem, mande lá naquele formulário que eu mandei pra vocês, tá? Sobre quais vocês querem que seja na revisão, no nosso grupo de estudo, que eu posso estar fazendo. Vão ser vários sábados, né? Que a gente vai estar junto. Então, a gente pode estar fazendo isso daí. Tem alguém copiando só antes de eu apagar para eu voltar para explicar para Maria? Tá bom. Vamos lá, Maria. É o seguinte. Eu tenho, nessa questão aleatória que eu propus aqui, tá? Eu tenho um ponto. Esse ponto é um y, tá bom? E tem uma reta que eu chamo de R qualquer, que ela é pela lei de formação, olha, x mais y é igual a 0, tá bom? E ela tá a uma distância desse ponto aqui, olha, esse ponto está a uma distância dessa reta R, que ele já deu a distância pra gente, que essa distância, olha, é raiz de 2 sobre 2. Beleza? Você tá compreendendo até aqui? Tudo bem. O que ele tá querendo da gente? Esse y aqui. O que é esse y? Vamos lembrar lá que é um ponto. O ponto, qualquer ponto que a gente tem, ó, vamos colocar um ponto aleatório aqui, na verdade com outro nome. Vou colocar um ponto Z. Um ponto Z, ele tem duas coordenadas. Onde ele tem a coordenada de x dele e a coordenada de y. Lembra disso? Sim. Pois é. Esse ponto P aqui, vê que ele tem a coordenada de x dele, numérica, que é 1, que ele já dá pra gente na questão. Mas a gente não tem a coordenada y desse ponto. Aí a gente quer saber, poxa, passa essa reta aqui, tá? E aí ela tá a uma certa distância, que nesse caso aqui, olha, é a raiz de 2 sobre 2, de um certo ponto aqui, tá bom? Aí ele fala, poxa, mas esse ponto, eu só tenho que esse ponto aqui, olha, ele é 1 e alguma coisa, um y, que eu não sei qual é esse y. Qual é esse y? Vamos achar? É isso que a gente acabou de fazer nessa questão agora, entendeu? Só que aí o que acontece? Por causa da propriedade de módulo, lá no final a gente encontrou o seguinte, olha, que esse ponto provavelmente ele é assim. Vão ter dois pontos diferentes, que esse daqui também vai ser um P, que também é 1,y,
Só que esse y vai, em cada um desses pontos vai ser diferente. Mas os dois vai ter, olha, raiz de 2 sobre 2. A distância. Então, olha, vamos calcular aqui. Essa, lembra? Que se essa daqui seria 0. E esse outro y aqui seria menos 2, né? Se eu não me engano, que foi a resposta. Então a gente tem exatamente isso aqui, olha. Vão ser dois pontos que vão estar a essa distância raiz de 2 sobre 2. A gente só fez, olha, achar esse y aqui para dizer qual era exato o ponto. Tá bom? Nada. Eu acho, assim, que esse é o modo que o Enem pode pedir, assim, mais difícil para vocês. Deixa eu pegar aqui uma outra questão que eu tinha separado. Só um minuto. Que era uma questão que juntava já as nossas aulas passadas. Também. Cadê? Calma, deixa eu achar aqui que eu perdi a questão aqui no computador. Ah, achei. Vou colocar bem aqui nesse outro canto. Aumentar aqui para vocês. Olha, sabendo que os vértices do triângulo são A, 1 e 3, B, 5 e 0 e C, 0 e 5, respondo. Aí ele desenha aqui o triângulo pra gente, né? Qual é a equação geral da reta AB? A gente sabe fazer isso. Olha só, a gente tem... Não sei se vocês lembram que pra gente calcular, por exemplo, o A de uma equação, pra gente não tá fazendo aquele determinante, que embora vá dar certo, a gente fazer, olha, pela aquela equação que a gente tem, ó, ioiô igual a mi xio. Vocês lembram que tem essa equação aqui? A gente vai agora tá usando ela para resolver essa questão. Olha, vou colocar ela aqui pra gente estar lembrando, tá? Aí vamos aqui embaixo, vamos fazer o seguinte, olha. Para achar o nosso m, não sei se vocês lembram que é a variação de y pela variação de x. Lembram disso? Bora. Participem, por favor. Preciso ter a noção se vocês sabem isso, senão eu volto e falo. Vocês estão lembrados disso, então? Tá, vamos lá. Nossa variação de y, qual é? Bem, o nosso y tá indo, olha, de 0 a 3, né? De BA ou de A a B, tanto faz. Então, olha, primeiro que a gente vai colocar o nosso primeiro x como 3, que é o de A, menos o x de B, 0. Dividido agora pela nossa variação do nosso x. Opa, desculpa, eu coloquei ao contrário aqui, né? Verdade. De x pelo de y. Desculpa. Então vamos lá. Primeiro a nossa variação de x. 3 menos 0. Tudo bem.
Agora a nossa variação de y. Como aqui a gente começou, olha, pelo de x embaixo também, vou começar pelo de a, desculpa. Também vou começar pelo de a. Então, primeiro o y de a, também 3, menos. Agora o y de b, 0. Não, tá errado, né? Eu coloquei errado. Oi, desculpa. Diga. Que pontos? Pois é, eu fiz errado realmente, desculpa. Eu tô confundindo totalmente. É variação de x, y por variação de x. Desculpa. Eu tô visualizando errado mesmo, tá? Tanto que eu lembro que ficavam diferente aqui em cima, eu tô fazendo errado. A variação de y, olha, 3 e 0, ok. Agora a de x embaixo, a nossa é 1 e 5. Isso mesmo, que eu tava fazendo errado realmente. Na pressa é foda. Então a nosso m vai ser, olha, 3 dividido por menos 4. Ou menos 3 sobre 4, né? Porque, olha, variação de y. Esse daqui, olha, é o y de a. Esse daqui é o y de b. Dessa reta, olha, AB aqui. O y de b é 0. Oi. Não, a variação aqui é só para calcular, olha, o coeficiente angular dessa reta aqui, ó. Essa reta aqui, AB. Deixa eu fazer de outra aqui, de vermelho. Essa reta AB, que é a que ele me pede, ela tem um coeficiente angular, que é esse coeficiente angular aqui, alfa. Tá vendo aqui? Esse alfa a gente também chama de m, tá? A gente fala até, olha, m é igual a tangente de alfa, tá? Quando a gente coloca m é igual a tangente de alfa, é equivalente a fazer, olha, a variação de y pela variação de x, tá bom? Aí a gente calcula esse coeficiente angular, para a gente poder estar colocando essa fórmula aqui, para a gente achar qual é a equação da reta. Agora que a gente tem a equação da reta, a gente aplica em qualquer ponto, olha, y menos y0, pode ser de A ou de B, vocês decidem, né? Eu vou colocar aqui o de A, que é 3, é igual a menos 3 sobre 4, né, que é o nosso m, nosso coeficiente angular, vezes nosso x menos o x0 de A. O x0 de A é 1. Aí bora calcular aqui, olha, y menos 3 é igual isso aqui vezes isso aqui, olha, vai ser, olha, menos 3 quartos vezes x menos, olha aqui, não é menos 3 quartos vezes menos 1, vai ser mais 3 quartos, tá? Vê que os dois estão sendo 3 quartos aqui. Então, vou colocar aqui para o lado, que vai ser, olha, y menos 3 é igual a menos 3x mais 3 dividido tudo por 4. Certo? Vamos colocar aqui para o ladinho de novo. Esse 4 vou passar para lá multiplicando. Então vai ser, olha, 4y menos 12 é igual a menos 3x mais 3.
tá bom? Vou passar esse 3 e esse 3, menos 3x e esse 3 para lá. Então vai ser, olha, 4y mais 3, quando passa, vira menos 3, né? Vai ficar aqui, olha, já menos 15. E esse 3x, quando passar para cá, vai ser mais 3x. Tudo isso igual a zero. Qual é a equação geral da reta B? Essa aqui. A equação geral. E agora que eu tenho a reta... Diga. Menos 15? Aqui, olha. Deixa eu voltar tudo isso aqui, então. Você concorda que é 4y mais 3x, né? Isso daí tá de boa. Aqui deveria ser menos 12. Esse 3 aqui, olha, mais 3 vai passar menos 3, olha. Ele vai ser menos 3, igual a zero.